sem ruas, sem chão firme, apenas água por toda parte. No coração da Amazônia, milhares vivem em uma cidade flutuante, onde barcos substituem carros, e a sobrevivência significa a adaptação constante. Como eles comem, trabalham e criam famílias na água? Descubra a realidade invisível da Veneza do Brasil, só aqui no Explorar Mundo. Uma cidade sem ruas, mas tudo funciona! Para um visitante de primeira viagem, a cidade flutuante no coração da Amazônia parece entrar em um mundo paralelo. Não há estradas pavimentadas, nem calçadas, nem cruzamentos. E, no entanto, a vida cotidiana flui com ordem e ritmos surpreendentes. Onde a maioria das cidades é definida por carros e concreto, aqui os únicos caminhos são feitos de água. Em vez de barulho de trânsito, você ouve o zumbido de pequenos motores de barco. O mais comum? A rabeta, uma canoa de madeira longa e estreita, movida por um motor de popa barulhento. É a versão da cidade flutuante de um táxi, e a única maneira de ir de uma casa para outra. Esta cidade opera inteiramente no rio. Existem escolas flutuantes com professores, quadros negros, crianças uniformizadas e hora do recreio como em qualquer outro lugar. Existem igrejas católicas que celebram a missa de domingo, com sinos tocando, e igrejas evangélicas onde canções de adoração noturnas ecoam pela água. Existem lojas de bairro que vendem de tudo, desde sabão, arroz, óleo de cozinha, até potes de doces coloridos e peixes frescos. Algumas lojas flutuantes são mais bem equipadas, com freezers funcionando, queijo feito localmente e até Wi-Fi limitado para quem precisa. Há um salão de cabeleireiro flutuante que fica lotado antes dos festivais da comunidade, e bares e restaurantes que servem tigelas fumegantes de ensopado de peixe, muitas vezes apreciado com o som dos pássaros e o bater da água por baixo. Uma das vistas mais incomuns é o posto de gasolina flutuante. Em vez de carros enfileirados na bomba, são barcos. Turismo, uma joia amazônica escondida. A cidade flutuante da Amazônia não é apenas um lugar para se viver. É um destino que captura a imaginação. A simples visão de um bairro inteiro, subindo e descendo com as marés, é suficiente para deixar qualquer um sem palavras. Casas, escolas, restaurantes, até postos de gasolina, tudo flutuando suavemente sobre as águas escuras do Rio Negro. Mas o que realmente eleva a experiência é o que a rodeia. A beleza intocada da floresta amazônica e a vida selvagem próspera logo além dos decks de madeira. Não há estrada que o leve até lá. A única maneira de entrar é pela água, geralmente a partir do centro de Manaus. Você pode pegar um pequeno barco de madeira ou uma voadeira, uma canoa motorizada rápida. É uma jornada em si, e você provavelmente será acompanhado por curiosos botos cor-de-rosa deslizando ao lado, pássaros voando acima e os sons distantes de macacos búzios ecoando pelas árvores. Dependendo da estação, as florestas alagadas ou igapós criam uma experiência de outro mundo. Imagine flutuar por uma floresta, onde barcos se movem entre os troncos das árvores e peixes nadam sob as raízes. Durante a estação seca, a cena muda drasticamente. Bancos de areia emergem, ilhas temporárias se formam, trilhas de lama aparecem onde antes a água fluía. É como se a cidade se transformasse em dois mundos distintos, um submerso, um em terra firme. A vida selvagem aqui é igualmente impressionante. Com um pouco de sorte e silêncio, você pode avistar preguiças descansando nos galhos, macacos prego balançando acima ou até jacarés tomando sol nas margens lamacentas. Como as pessoas sobrevivem aqui? Economia?
Quando você pensa em uma economia, provavelmente imagina shopping centers, edifícios de escritórios ou ruas movimentadas cheias de comércio. Mas, na cidade flutuante da Amazônia, nada disso existe. E, no entanto, as pessoas sobrevivem e até prosperam. A economia aqui é moldada pelo rio, pela floresta e pela pura criatividade de seu povo. No coração de tudo está a pesca artesanal. As famílias saem cedo em pequenos barcos de madeira, lançando redes e linhas em busca de peixes locais como tucunaré, tambaqui, pirarucu e surubim. Alguns pegam apenas o suficiente para alimentar suas famílias. Outros vendem os peixes, seja de barco a barco, em mercados flutuantes ou para atravessadores intermediários que levam a pesca para Manaus. É um trabalho árduo. Às vezes, os retornos são pequenos, mas é constante e é deles. O rio não é seu único recurso. A floresta circundante fornece frutas e bens que também sustentam a economia local. As bagas de açaí são colhidas à mão. Castanhas do Brasil, bananas, pupunha e cupuaçu são coletados, vendidos ou transformados em sucos, geleias e doces. Muitas famílias produzem farinha de mandioca, tapioca, sabonetes artesanais ou doces caseiros, usando receitas transmitidas de geração em geração. As mulheres são o coração desta economia flutuante. Muitas gerenciam pequenos negócios baseados em casa, vendendo mercadorias de suas varandas, fazendo refeições para os vizinhos, oferecendo cortes de cabelo ou trocando artesanato. Elas cozinham, limpam, cuidam das crianças e ainda executam operações que sustentam famílias inteiras. O que falta? Vida sem infraestrutura básica. Apesar de todo o seu charme, a vida na cidade flutuante está longe de ser fácil. Embora o cenário seja belíssimo e as pessoas resilientes, a falta de infraestrutura básica torna a sobrevivência um desafio constante. Se você perguntar aos moradores o que eles mais sentem falta, as respostas são simples: água potável, eletricidade segura, assistência médica e coleta de lixo. Vamos começar com o saneamento. Não há sistema de esgoto. Os dejetos dos banheiros fluem diretamente para o rio, sem tratamento, sem filtro. O próprio rio que fornece alimento, transporte e uso diário também está sobrecarregado com a poluição. As pessoas sabem que não é o ideal, mas não têm alternativas. A água potável é outra preocupação diária. Algumas casas coletam água da chuva durante as tempestades e a armazenam em tanques improvisados. Outros usam filtros de pano ou simplesmente fervem a água do rio se tiverem combustível ou eletricidade de sobra. Muitos bebem diretamente do rio, sabendo que pode conter bactérias. Mas, quando é tudo o que você tem, você se vira. Coleta de lixo? Não existe. Cada família encontra sua própria solução. Queima o que é inflamável, empurra o resto para os cantos ou deixa flutuar. Com o tempo, o lixo se acumula entre as casas, entope os igarapés e se torna parte da paisagem. Uma visão trágica em um lugar de tanta beleza natural. O acesso à assistência médica é limitado ou inexistente. Não há clínicas por perto, nem ambulâncias, muito menos ambulâncias aquáticas. Se alguém fica doente, a única opção é viajar de barco, muitas vezes por horas, até o posto de saúde mais próximo em Manaus. Emergências terminaram em tragédia. Há histórias de pessoas que não sobreviveram à viagem, especialmente durante tempestades ou inundações. Até mesmo a eletricidade é incerta. Algumas casas são conectadas à rede da cidade por meio de fiações frágeis e improvisadas que podem entrar em curto quando chove. Outros dependem de geradores, lampiões de querosene ou nada. Quando a energia acaba, a noite fica escura como breu. E para muitos, perigosa. Resiliência da comunidade. Eles dão um jeito.
Em um lugar onde os serviços governamentais são escassos ou inexistentes, uma coisa mantém tudo unido: a comunidade. A cidade flutuante não apenas flutua fisicamente, ela se mantém à tona socialmente, porque as pessoas que vivem lá escolhem ajudar umas às outras, dia após dia. E esse senso de solidariedade é talvez seu recurso mais poderoso. Quase tudo que funciona na cidade flutuante, de casas a escolas e clínicas improvisadas, existe não por causa de financiamento público, mas por causa do esforço coletivo. Vizinhos apoiam uns aos outros como família. Quando uma casa começa a afundar, outros trazem toras ou barris para levantá-la novamente. Se o motor do barco de alguém quebra, outro entra em ação com ferramentas ou uma peça de reposição. Durante inundações ou secas extremas, os moradores conhecem o procedimento. Eles reforçam as plataformas flutuantes, ajustam as amarrações e adicionam flutuadores extras sob as casas. Ninguém precisa ser solicitado. Todos apenas agem. É parte da vida. Você ajuda hoje porque amanhã você pode ser quem precisa. Quando o lixo se acumula, as famílias organizam mutirões, limpezas comunitárias. Alguns constroem galpões compartilhados para coletar recicláveis, que vendem por alguns reais extras. Outros ensinam os vizinhos a compostar, reutilizar ou queimar com segurança o que podem. Assistência médica? Não formal, mas funcional. Médicos voluntários visitam de vez em quando, geralmente com ONGs ou grupos religiosos. Alguns moradores aprenderam a dar os primeiros socorros básicos ou a administrar injeções. Não é o ideal, mas salva vidas quando a ajuda real está muito longe. As escolas permanecem abertas porque as pessoas lutam por elas. Alguns professores viajam longas distâncias de barco para chegar à aula. Alguns alunos remam sozinhos pelos canais inundados todos os dias. Faça chuva ou faça sol, porque a educação é seu único caminho para algo melhor. Como tudo começou, do desespero à inovação. A história da cidade flutuante na Amazônia não começou com arquitetos, engenheiros ou planos governamentais. Começou com desespero e com um único homem que ousou pensar diferente. No início do século XX, após o colapso do ciclo da borracha, a cidade de Manaus entrou em ruína econômica. Outrora apelidada de Paris dos Trópicos, Manaus de repente se viu cheia de mansões vazias, teatros fechados e pobreza crescente. Sem empregos e sem rede de seguridade social, pessoas de áreas rurais começaram a inundar a cidade em busca de sobrevivência. Entre eles estava João Aprígio, um migrante do sertão nordestino do Brasil. Quando chegou a Manaus em 1920, não havia espaço para ele nos bairros superlotados e decadentes. Mas, em vez de construir um barraco em terra firme, ele amarrou toras de madeira, construiu uma casa de madeira simples em cima e a colocou para flutuar nas águas do Igarapé, educando-os. Aquele simples ato de engenhosidade mudou tudo. Outros viram o que João havia feito e seguiram seu exemplo. Logo, mais casas apareceram. Depois, dezenas. Depois, agrupamentos inteiros de barracos de madeira flutuantes. Pessoas que não tinham nada, sem eletricidade, sem água corrente, sem terra, construíram vidas sobre o rio. Viviam de peixes, coletavam água da chuva e ajudavam uns aos outros a se manter à tona, literalmente. A comunidade cresceu organicamente. Não havia plantas, nem estradas. As pessoas construíam com quaisquer materiais que encontrassem: restos de madeira, barris de plástico, latas recuperadas. O que era para ser temporário tornou-se permanente. As casas flutuantes se transformaram em bairros flutuantes. Famílias cresceram, gerações se passaram e uma cultura enraizada na água e na resiliência tomou forma. Onde exatamente é isso? Geografia. A cidade flutuante não é um mistério distante e inatingível nas profundezas da selva.
Ela fica bem ao lado de um dos maiores centros urbanos da Amazônia brasileira, Manaus, a capital do estado do Amazonas. Esta é uma cidade de contrastes, onde edifícios altos se erguem sobre a floresta verde sem fim e rodovias correm ao lado de rios lamacentos repletos de vida. Manaus está localizada no ponto de encontro de dois grandes rios, o escuro Rio Negro e o barrento Solimões, que juntos formam o poderoso Rio Amazonas. Dentro desta paisagem aquática, existem canais menores, riachos e várzeas conhecidas como igarapés, ruas de água naturais que serpenteiam pela cidade e suas florestas circundantes. A cidade flutuante cresceu a partir desses igarapés, particularmente nos bairros de Educandos, São Raimundo e Cachoeirinha. Durante a estação chuvosa, quando os rios incham, essas áreas tornam-se totalmente aquáticas. Onde antes se viam bancos de areia ou trilhas lamacentas, agora se vê a água a perder de vista. É quando as casas flutuantes ganham vida, balançando suavemente com a corrente, seguindo o pulso da natureza. O Rio Negro, que literalmente significa Rio Preto, é a força vital desta área. Seu nome vem da cor escura de suas águas, que são manchadas por taninos da matéria orgânica em decomposição na floresta. Ao contrário de alguns outros rios amazônicos, o Rio Negro tem relativamente poucos sedimentos e menos mosquitos, tornando-o mais adequado para assentamentos, mesmo que na água. Contexto global: comunidades flutuantes ao redor do mundo. Embora a cidade flutuante na Amazônia possa parecer única, ela faz parte de uma história humana mais ampla, uma que abrange continentes e culturas. Ao longo da história, as pessoas encontraram maneiras de viver com a água, em vez de lutar contra ela. Dos canais de Amsterdã às aldeias pantanosas do Sudeste Asiático, comunidades flutuantes surgiram onde a natureza exige flexibilidade e engenhosidade. Na Holanda, um país famoso por recuperar terras do mar, Amsterdã tem mais de 2.500 casas flutuantes oficiais. Muitas já foram barcaças ou barcos de carga reaproveitados em casas confortáveis. Outras são residências flutuantes modernas, construídas do zero em plataformas flutuantes. Essas casas têm água corrente, eletricidade e até jardins, demonstrando que a vida flutuante pode ser funcional e elegante. Do outro lado do globo, nas Filipinas, Malásia e Indonésia, vivem os Sama Bajau, muitas vezes chamados de ciganos do mar. Essas comunidades indígenas passam quase toda a vida no mar. Eles constroem casas sobre palafitas ou jangadas flutuantes em águas costeiras rasas, pescam com ferramentas tradicionais e navegam no oceano com uma precisão transmitida ao longo de séculos. Notavelmente, algumas crianças Sama Bajau desenvolvem uma visão subaquática excepcional e conseguem prender a respiração por vários minutos. Na Itália, a cidade de Veneza é o exemplo mais icônico. Construída sobre uma lagoa e sustentada por milhares de estacas de madeira, cravadas na lama séculos atrás, Veneza é uma maravilha da persistência humana contra a imprevisibilidade da natureza. Sua rede de canais e gôndolas se tornou um símbolo da vida urbana romântica na água. Mas a cidade flutuante na Amazônia é diferente. Não foi construída por comerciantes, exploradores ou governos. Foi construída pelos pobres, pelos deslocados e pelos negligenciados, pessoas que não tinham lugar em terra e, por isso, voltaram-se para o rio. Eles não escolheram construir uma cidade flutuante por novidade. Foi necessidade. No entanto, em sua luta, eles criaram algo verdadeiramente notável. Como seria viver onde o chão é água e o rio decide tudo? Você conseguiria lidar com esse tipo de vida? Deixe-me saber nos comentários o que mais te surpreendeu nesta cidade flutuante. E se você gostou desta jornada, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para ver mais lugares incríveis como este.